mas nós queremos ver sobre a tarefa que Deus confia a Noé, porque encontra em Noé um homem íntegro, um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que procurava se desviar do mal, um homem que, com a sua casa diferente dos outros homens, dos outros seres humanos, nos seus dias, na sua integridade, na sua moral, no seu propósito de agradar o Senhor. E o texto vai dizer algumas vezes, esses capítulos, vai repetir algumas vezes, que Deus agradou-se de Noé, pela forma como ele vivia, pela tarefa que ele cumpriu, pelas ações que ele realizou, pela maneira como ele atendeu à vontade do Senhor. Então, algumas vezes nós vamos ouvir essa expressão, você vai poder ler lá essa expressão, de que Deus de fato se agradou de Noé, e assim se agradou da sua casa também. Por isso ele confiou a tarefa, por isso ele abriu a oportunidade, por isso ele ajudou, ele abençoou, ele orientou, né? Por isso a partir de Noé, veio a surgir então a continuidade da raça humana, é de Noé, é de seus filhos, que a raça humana vai se multiplicar, vai habitar a terra, vai se estender pelas regiões da terra. Deus vai dar um recomeço da história da humanidade a partir da vida da família de Noé, que agradou o Senhor. Então a pergunta que nós queremos responder hoje, que nós queremos levar para refletir hoje é essa: agrada-se o Senhor de nós, quando Ele contempla a nossa vida, quando Ele nos confia tarefas, quando Ele nos dá a oportunidade de sermos filhos dEle, quando Ele nos oferece o trabalho, quando Ele nos coloca naquela vizinhança, quando Ele nos dá aquele grupo de amigos, quando Ele contempla a nossa vida, quando Ele contempla as nossas ações, quando Ele olha e observa a nossa história. O Senhor se agrada de nós, se agrada de mim, tem se agradado o Senhor de você. Se Ele fosse escolher uma família, uma vida, seria a sua, seria a minha. Isso é algo que nós temos que pensar, porque Deus tem realizado coisas grandiosas, apesar de usar seres humanos pequenos, falhos e nas suas limitações. Nós sabemos que Noé cometia falhas também, Noé tinha limitações, Noé vivia a fragilidade da vida, que o ser humano vive, mas ele pôde agradar o coração de Deus, por isso ele fez a diferença, por isso ficou de Noé para nós um exemplo. Por isso Noé é tido como um tipo de Cristo, foi usado por Deus para salvar a humanidade, salvando a sua casa, e é claro que proclamou para que quem quisesse vir e entrar, pudesse vir e entrar na arca e ser salvo, mas salvando a humanidade dos seus pecados. Jesus levou o lenho do madeiro, Noé foi usado por Deus com a madeira para construir a arca. Então nós vamos meditar sobre essa difícil tarefa, vamos olhar para o texto bíblico com esse propósito também. O texto vai ser projetado, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, acessá-la, tem outros textos desses capítulos 6 a 9 de Gênesis, que nós vamos meditar. Antes de nós lermos, deixa eu só falar aqui uma coisa, deixa eu voltar aqui. Essa arca que está aqui, é uma réplica, tamanho exato de que foi construída a arca. Foi construído por uma família também de holandeses. Primeiro eles construíram um barco menor, e depois eles viajaram com esse barco por alguns lugares mais próximos. As pessoas visitavam esse barco, e com as visitas feitas, com os recursos adquiridos, eles resolveram então construir uma no tamanho exato. Se eu não me engano, foi concluída em 2004 a construção. Se você procurar lá no YouTube, você vai poder olhar, tem vídeos, até o Gugu Liberato fez um especial uma vez, foi lá visitar, conversou com a família, com o senhor holandês que construiu, só construiu ele e a sua família. Fez um menor, depois fez um na medida exata da arca, com os compartimentos internos. Lá dentro tem alguns animais de verdade, e tem alguns animais que são madeira, são cera, depende aí, mas foi um projeto muito grandioso, e
e essa arca é visitada por muitas pessoas. O formato e o tamanho, réplica, exatamente como foi a arca de Noé, pelas medidas que nós vamos ler aqui, pelo projeto que Deus passou às mãos de Noé para construir com a sua família também, tá bom? Então procurem lá no YouTube, procurem lá que você vai poder verificar. A ideia dele é fazer viagens pelo mundo, e vocês vão ver que ele tem o propósito de visitar o Brasil, com essa arca aí, tá bom? É um holandês, uma família de holandeses. Muito bem, esse é o texto, nós vamos começar no verso 9, e depois nós vamos até o 22, quando chegar no verso 16, eu vou me lembrar de virar ali a tela para vocês, tá bom? Essa é uma história muito conhecida, existe filmes, existe canções, existe cantatas, é muito contado para todos nós na igreja, desde pequeninos, desde criança, nossos filhos, nós ouvimos sobre a história da arca de Noé, dentro do propósito de Deus, num período da humanidade. O título que começa o texto é a corrupção do gênero humano, é o pecado se multiplicando, mas nós vamos começar no verso 9, onde começa a história de Noé. Bom, vamos lá. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás comprimentos e a compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-se contigo, ser-lhe-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenava. Vocês viram aqui que eu estou destacando esse último versículo. Vamos ler juntos? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus. Muito bem, é uma história conhecida, sua e minha, e algumas lições para a nossa vida. E hoje eu quero falar da importância dessa missão, dessa tarefa, que Deus confia à mão de um homem e da sua família. Nós já vimos aqui pelo texto o propósito. Deus quer punir o pecado, quer eliminar então os seres humanos, os seres da terra, por causa da iniquidade do coração do homem, por causa da maldade, por causa da violência. Mas Deus confia a Noé a obra da construção da arca. É uma tarefa difícil. Deixa eu seguir aqui com algumas lições. A primeira é essa: uma
difícil, mas privilegiada tarefa. Não é fácil, e não foi fácil para Noé, e não seria para nós. Eu tenho certeza que não foi fácil para esta família também, a construção da arca. Deus dá todo o projeto, e nós já percebemos que é uma construção grande, aproximadamente 133,5 metros de comprimento. Como o Senhor dá medida em côvados, um côvado é a medida que vai do cotovelo à ponta do dedo, aqui. Então isso difere de uma pessoa para outra. Então a medida da arca, por alguns ela é entendida numa medida, outros noutra, mas ela não fica muito longe, sempre nessa medida aí, 133,5 metros de comprimento, 22 metros e 30 de largura, 13 metros e 40 de altura, 40 mil metros cúbicos. Normalmente o cotovelo, a ponta da mão, dá 46 centímetros. Alguns braços mais fortes, maiores, 47, alguns menores, 45, não menos de 45. Por isso que a medida da arca, você vai ler nos locais, vai dar uma medida, na outra, mas esse é o tamanho, 40 mil metros cúbicos de construção, porque traz 3 convés, primeiro, segundo e terceiro pavimentos. É um grande barco. Noé poderia ter dito: Senhor, manda uma outra pessoa aí, escolhe uma outra família, quem sabe uma família maior, uma família de um número de filhos maiores. As pessoas tinham muitos filhos. Noé tinha 3 filhos homens. Há casas, há famílias aqui da igreja que tem mais do que 3 homens na família. Famílias de 9, né? Família do Guto aí, da dona Malvina, são 4 filhos, né? Mas ela vem de uma família de 8, 9 filhos, Guto, sua mãe, 9 filhos. Então Noé podia ter dito: olha, Senhor, tem uma família maior aí, que tem mais braços, tem mais gente, eles vão ter condição melhor para construir. Escolhe uma outra pessoa. Noé não era o cara mais rico, ele não era a família mais abastada, de maior recurso, ele deveria ter recursos. Mas Deus não diz na Bíblia que Deus escolheu porque ele tinha mais recursos. Então ele podia ter dito: arruma uma outra família, arranjar desculpas, para que essa tarefa grandiosa fosse passada a outras pessoas, a outras famílias. Moisés tentou desculpas diante de Deus para não ser aquele que iria lá falar com o faraó e ia libertar o povo do Egito. Ele enumerou diversas dificuldades diante de uma tarefa difícil, uma tarefa que ia exigir muito trabalho, muito tempo. Aqui diz que Noé levou 40 anos para construir a arca, com a sua casa, com seus filhos. Quando nós fazemos algumas tarefas fáceis, simples, já é uma dificuldade lá em casa. Às vezes para lavar a louça é difícil lá, para arrumar o quarto, para limpar o banheiro, para tirar a poeira da mesa, dos móveis, às vezes é difícil. É difícil fazer uma criança guardar os brinquedos. É difícil às vezes nem só fazer, não, é difícil manter em ordem. Escrivaninha. Já é complicado lá em casa. Então eu acredito que Noé, para fazer essa obra de 40 anos com a sua família, viveu muitos conflitos também na sua casa. Um dia é o filho que não queria, outro dia a nora que não queria ajudar, o outro é o dia que estava cansado demais. Então, ele poderia ter usado isso: Senhor, isso vai dar muita confusão em casa. Olha, para buscar água no poço e tratar do rebanho, eu já tenho dificuldade. Às vezes a gente já pede, sabe o que vai fazer, mas não faz. Para cuidar do passarinho é difícil. Imagina cuidar de uma bicharada dessa toda. Para cuidar do cachorro, para alimentar o gato. Então Noé poderia ter usado esses recursos como justificativo. Ele não estava mentindo. A obra é mesmo grande, é uma obra mesmo difícil. É um trabalho mesmo muito complicado, que precisa ser feito por alguém. Noé então está dizendo que ele
Noé então está dizendo que ele vai fazer, ele não diz não, ele não corre do problema, nem da tarefa, ele se sente privilegiado. De fato, nós somos privilegiados. Imagine você um Deus que não precisa de nós para fazer absolutamente nada. Ele pode fazer no estalar de dedos. Ele não fez assim? Do nada ele construiu tudo? Para quem trouxe estrelas nos céus, na imensidão do universo, galáxias inteiras, sol, lua, o mar, os peixes, os animais, quem formou o homem à sua imagem e semelhança, para construir uma arca, estalar o dedo e o barco surge sobre as águas. Era só ele fazer isso e dar a ordem, entra na arca. Todos aqueles que creem que o dilúvio vai vir. Mas ele, nas suas ações, junto à humanidade, ele conta com o nosso serviço. Por isso que ele nos confia tarefas, que não são tarefas fáceis. Ele pede que cuidemos e amemos do nosso cônjuge com fidelidade. Ele pede que criemos os nossos filhos na disciplina, na instrução do Senhor. Ele pede que façamos discípulos de todas as nações, a começar por aqueles à nossa volta, testemunhando sobre a fé e até os confins da terra, em tudo aquilo que a gente puder fazer. Ele pede para a gente socorrer o necessitado, orar pelo inimigo, cuidar do aflito, do ferido. E nós pensamos às vezes na nossa pouca compaixão, na nossa pouca habilidade, no nosso pouco recurso para cuidar dos nossos, da nossa casa, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e Deus nos confiando aí projetos que envolvem o mundo todo, que envolve a salvação, a paz, o refrigério, o alívio para outras vidas, o cuidado com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, o sustento da fé diante dos desafios da vida, diante das ameaças, diante de leis que vão contrário às leis de Deus, diante de propostas desse mundo que se apresentam diante dos nossos olhos como oportunidades grandiosas para atender, para satisfazer o nosso ego, o nosso eu, os nossos anseios, os nossos prazeres, e a gente tem que dizer não, sacrificando às vezes a nossa carne, mas em detrimento de um grande propósito de Deus, que é a extensão do Evangelho, que é o bom testemunho da fé, que é o trabalho, que é a luta em favor do seu reino. Então, as tarefas que Deus confia à nossa mão, às vezes nós podemos ter inúmeras desculpas para dizer, manda outro. Nosso compromisso com a igreja, nosso compromisso nas tarefas da igreja, na liderança da igreja, nas ações da igreja, com tanto trabalho para ser feito, com uma seara tão grande, o próprio Jesus disse, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então nós temos que levar em conta que Noé, ele, apesar de ver a grandiosidade da tarefa, o quanto ele teria que se comprometer com aquilo, o quanto ele teria que abandonar os seus próprios projetos, sua própria ideia de vida, seu próprio querer junto à vida, sair da zona de conforto, ao invés de fazer um barquinho só para a sua família, uma canoa, para ele atravessar o rio, tem que fazer uma grande embarcação, distante das águas. Ele vai se deparar com as suas limitações, mas ele não foge ao convite de Deus, entendendo ser um privilégio participar de um projeto que Deus tem, que envolve a sua ação, a sua vontade junto à humanidade. Então Deus tem confiado a você e a mim tarefas difíceis também, que vão exigir do seu empenho, do empenho da sua casa, vão exigir o seu esforço, às vezes um sacrifício, vão exigir as suas lágrimas, vão exigir a sua aflição, vão te colocar de encontro à sua limitação, à sua necessidade, à sua impossibilidade. Mas ele sabe que Deus ia munido de recursos, ia capacitá-lo de condição para levar adiante o propósito que Deus mesmo trazia à sua vida. A arca é grande, o trabalho vai durar muitos anos. Mas Noé está disposto
Ele entra na arca, ele não sabe aonde a arca vai parar. Ele não sabe quanto tempo ele vai passar ali. Aqui diz que Noé chegou a passar 371 dias com a sua família dentro da arca durante o dilúvio. Pelo menos um ano é certeza que ele ficou ali. Ele entra com 600 anos. E quando ele abre a porta da arca, ele tem 601. No segundo mês dos 600 anos, ele entra na arca. E a porta da arca é selada, fechada pelo próprio Deus. E as águas vêm, as águas sobem, e a inundação é imensa. E as águas começam a baixar, depois erguer de novo, baixa, ergue de novo, e o tempo vai passando, depois ela vai pousar sobre Ararat. A arca não vai ser aberta. Ele vai soltar o corvo, vai soltar a pomba de novo, aí depois que ele vai abrir a arca, depois de 7 dias, que a pomba não retornou. Se você for somar todo o tempo, você vai ver que dá mais de um ano. Mais de um ano. Apesar das chuvas terem durado 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, nós temos que entender que há tarefas difíceis, que às vezes nós não sabemos nem o propósito de Deus exato. Onde isso vai nos levar? Quanto tempo vamos estar envolvidos com isso? Quanto tempo vamos ter que dar da nossa vida? Quanto vai exigir de nós de esforço, de empenho, de trabalho? Não importa. Se está dentro da vontade de Deus, temos que ver como Noé, o privilégio de podermos participar dos projetos, dos propósitos de Deus junto à terra. É um privilégio para nós, apesar de ser uma grande tarefa. Que Deus não confia às vezes a grandes homens, nem a grandes mulheres, mas que Ele confia a minha mão, a sua, porque Ele já é grande, e Ele realiza coisas grandiosas através da nossa vida também. Uma outra verdade, é preciso obedecer. É preciso obedecer. Quando Deus nos dá uma direção, quando Ele traz para a nossa vida uma ordem, quando Ele indica um caminho, quando Ele expressa a sua expectativa com a nossa vida, como filho de Deus, como servo de Deus, como pai, como mãe, como filho, como aluno, como amigo, como inimigo, quando Deus expressa e revela na sua palavra a sua vontade, de como Ele gostaria que nós fôssemos, como Ele gostaria que nós agíssemos, Ele espera de nós simplesmente obediência. É como o pai que espera do filho ou da filha, quando diz para ele, arruma o seu quarto, aqui o filho e a filha vai sair, vai lá e vai botar o quarto em ordem. E quando você chegar lá, você sabe que teve esforço, que teve empenho, que teve desafio, que não foi difícil, que teve que abrir mão de algumas tarefas, de algumas vontades, que era bem próprio e comum na agenda daquele filho, daquela filha para aquele momento, mas que ele ou ela não levou em conta nenhuma dessas coisas, simplesmente obedeceu. Foi lá e fez o que lhe foi confiado ou pedido para fazer. Então ele não questiona, ele não arruma desculpa para outro fazer, Noé simplesmente obedece. O texto que nós destacamos fala exatamente isso. Assim fez Noé. Tinha uma tarefa para ser feita. Tinha uma tarefa para ser realizada na graça, na bênção, na capacitação, na companhia, na provisão do Senhor. Apesar da complexidade, da dificuldade, ele foi lá e fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Conforme Deus havia dito, conforme Deus havia pedido. Ele não mudou o projeto. Quer saber, Senhor, 3 andares é muito difícil. Vamos fazer aqui um barcão mesmo, 2 andares só. 3 está muito complicado. Essa porta aqui no meio não fica bonita. O bom, Senhor, é botar uma porta lá na parte da frente. Vamos mudar essa porta lá para frente. Vou colocar lá, fica melhor lá. Esse tipo de telhado não é bom, essa medida não é boa. Vai ser complicado navegar assim. Não tem manche. Não tem ninguém conduzindo nada. A arca é uma caixa feita para enfrentar muitas águas. O formato dela
maneira como Deus desenhou, como Deus ordenou, é feita para encontrar e para cortar muitas águas, mas ninguém dirige ela para lugar nenhum. Mas Noé poderia pensar assim, não, nós precisamos ter alguma coisa que coordena aqui, senão nós vamos ficar à deriva aí nessas águas. Não, ele não muda o projeto. Ele simplesmente obedece. Ele constrói a arca com a sua família. Ele proclama sobre o dilúvio. Ele recebe os animais e coloca dentro da arca. Ele manda colher os alimentos e levar para dentro da arca para que todos pudessem sobreviver e se alimentar pelo período que Deus determinasse, que Deus quisesse, enquanto subissem as águas e a arca flutuasse sobre as águas. Ele vai e obedece. Às vezes nós queremos resultados sem obedecer ao Senhor. E oramos e pedimos a Deus que abençoe as nossas ações, que abençoe os nossos estudos, que abençoe o nosso trabalho, que abençoe a nossa família, mas vivemos na família, no trabalho, na escola, com total desobediência ao Senhor. Será que Deus abençoaria a nossa maneira de ser se nós não nos atentamos a obedecer aquilo e da maneira como Ele requer da nossa vida ali? O Senhor jamais abençoa a desobediência. Deus abençoa e dá o resultado àquele que obedece, àquele que ouve, recebe e cumpre. Diz o texto que ele fez tudo. Nada era do jeito de Noé, apesar dele ser o construtor. Nada era ideia de Noé, projeto de Noé, no tempo de Noé, tudo dentro do projeto de Deus, no tempo de Deus. Nenhum pingo de chuva tinha caído ainda. Deus mandou ele entrar na arca, e ele entrou na arca com toda a família, e não havia chuva ainda nos céus. É preciso obedecer. Às vezes nós queremos ser abençoados por Deus sem obediência. Nós oramos, nós colocamos diante de Deus, fazemos do nosso jeito, no nosso projeto, na nossa maneira de entender, do jeito que a gente acha que é melhor. Não consideramos o que Deus tem nos dito sobre essas coisas, e queremos de Deus as bênçãos. Nós não vamos ter. Não há bênção sem obediência. A Bíblia fala muito disso. Há bênçãos especiais de Deus para aqueles que obedecem. Noé obedeceu. É preciso que nos meus projetos, naqueles que eu coloco diante de Deus, naqueles que eu peço a vontade de Deus, eu tenha disposição para fazer de acordo com o que Deus quer. Porque do jeito que Deus quer é mais difícil, do jeito que Deus quer demora mais, do jeito que Deus quer eu tenho que sair do comodismo, do jeito que Deus quer eu tenho que me sacrificar um pouco mais, mas tem que ser dentro da vontade do Pai. Jesus falou, Senhor, dá para salvar a humanidade, Pai, sem que eu tenha que morrer na cruz do Calvário, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então veio o quê? Veio a cruz. Veio a morte, veio os açoites. Veio a crucificação. A vontade de Deus pode exigir de nós mais, mas é aquela que mais nos abençoa. É preciso confiança. Deus chega com um projeto para Noé, irmãos, de que haveria um dilúvio em tempo onde não tinha existido ainda sobre a terra chuva. O que regava a terra, o que tornava produtivo o solo era o orvalho que vinha do céu. Deus manda Noé construir um barco sem ele nunca ter visto um. Não daquele tamanho, não daquele jeito, não para aquilo que seria usado. Não com aqueles compartimentos, não para levar animais, não para resistir a uma grande chuva. Ele nunca tinha visto nenhum projeto. Deus manda ele fazer um projeto que pudesse sobreviver e conduzir as pessoas e ser de refúgio para a sobrevivência de um dilúvio, ele morando longe do mar. Noé não mora próximo ao mar, nós não sabemos nem se Noé tinha algum dia avistado o mar. O que era o mar? O que era muitas águas. Mas o que existe no coração de Noé é fé. E quando nós lemos a galeria de heróis da fé de Hebreus 11, nós vamos ver que o nome de Noé configura lá como um dos grandes homens de fé, porque ele confiou no projeto que Deus trouxe, na palavra que Deus deu. Ele trabalhou, ele se preparou, ele entrou na arca sem que antes houvesse chovido, e ele presenciou o dilúvio, foi salvo do dilúvio, em razão da sua fé.
E Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Deus se agradou de Noé, porque ele viu em Noé alguém que entendeu ser um privilegiado por participar de uma tarefa, de um propósito de Deus, porque ele viu em Noé, de fato, a obediência, e porque ele contemplou no coração de Noé a fé. A capacidade de crer em fatos que não aconteceram ainda, de esperar por aquilo que ainda não se viu. E na sua confiança em Deus, ele teve todo esse trabalho. Ele entrou com a sua família junto ao barco. Ele fechou a porta e não tinha ainda chovido. E as águas não tinham vindo ainda. Mas as águas vieram. E a fé foi contemplada com a bênção da sobrevivência, do livramento, do cuidado, da providência de Deus, que os livrou. E que começou uma nova história a partir daqueles que foram fiéis e obedientes. Então, às vezes, nós temos até a obediência. Mas quando nós não encontramos todas as respostas, não vemos todos os caminhos, não enxergamos todas as possibilidades, o que acontece? Nós desistimos, nós nos desesperamos, porque não está dentro do nosso projeto, porque a gente não viu a saída, porque a gente não enxerga a solução, porque a gente não sabe aonde vai dar isso. E a fé é aquela confiança de que Deus, na sua soberania, está no controle de todas as coisas, Ele vai prover o bastante para que nós sejamos sustentados na sua graça, no seu agir, na sua vontade. Então nós pedimos, nós oramos, nós obedecemos e acreditamos que a nossa confiança em Deus vai trazer o suprir de todas as coisas. E que Deus, na sua vontade soberana, vai fazer para nós o melhor. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus, de fato, colabora para o bem daqueles que o amam. E de que nós, na nossa confiança no Senhor, conforme a declaração do salmista, nunca vimos o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E há tantas promessas, resultados da confiança nossa no Senhor, que nos desafia a termos fé, a crermos nas promessas que Deus faz para nós, para a nossa casa. Mas é preciso esforço para realizar o que Deus nos confiou. Se a tarefa é grande, o esforço também vai ser. Isso nós já falamos, já fortalecemos essa verdade. Quem trabalha, colhe. Ali está errado, precisa botar um L ali para mim. Colhe resultados. Noé colheu resultados bons. Foi salvo com a sua família, desceu da arca, na sua descendência recomeçou-se a história de vida da humanidade na terra. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, foram aqueles usados por Deus para povoar a terra. Multidão que veio de filhos, de filhas, de netos, de bisnetos. Noé ainda viveu muitos anos. Noé ainda cultivou a terra, ainda fez as suas colheitas. Noé viu a vida recomeçar, porque ele foi capaz de confiar com obediência no Senhor. Então, quem caminha assim, mesmo entendendo que a tarefa é difícil, é árdua, é grande, colhe bons resultados. Vê o abençoado Senhor, vê os cuidados de Deus se manifestarem.